Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Laura, eu sou do grupo 4B e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre interdisciplinaridade, atividades STEAM e makers. A interdisciplinaridade é um conceito muito estudado na educação contemporânea que inspira a mudança de práticas escolares que já existem há muito tempo. A ideia central por trás desse conceito é de que o conhecimento não é segmentado e, por isso, não deve ser ensinado de maneira dividida. O conhecimento deve ser visto como um todo. Essa ideia rompe com a educação tradicional, que separa o ensino escolar em disciplinas independentes. Pensando a interdisciplinariedade nas salas de aula, a gente percebe que ela é tratada de maneira intuitiva, usando uma técnica de ensino para motivar os alunos e fixar os conteúdos também, mas sem tocar na questão central do conceito, que é a unidade do saber. A gente percebe que não é uma tarefa fácil definir a interdisciplinaridade, muito menos colocá-la em prática também em sala de aula. Na prática, o que é utilizado nas salas de aulas, nas escolas, é a contextualização, que a gente costuma ver em enunciado de exercícios. E ele apenas coloca um cenário diferente para aplicação de conhecimento, com uma história que pode ser uma aplicação real daquele conhecimento, mas é dissociada de uma nova significação. Também é empregada a multidisciplinaridade, utilizada para conectar diferentes matérias que são trabalhadas nas escolas em disciplinas independentes, em torno de um tema comum entre elas, mas sem criar um diálogo entre as disciplinas. Essa é uma tentativa mais próxima da interdisciplinaridade, mas costuma falhar na hora de criar as pontes entre os saberes. A percepção de união de conhecimento acaba ficando um pouco de lado. Empregar de verdade a interdisciplinaridade requer sair do padrão escolar com o qual a gente está acostumado, do contexto geral de educação com o qual crescemos e para o qual somos formados como professores. Isso forma um ciclo de proteção do sistema tradicional do ensino. Várias maneiras para abordar a interdisciplinaridade nos ambientes escolares foram concebidas por teóricos ao longo dos anos. Uma delas foi proposta no início do século passado pelo pedagogo americano William Kilpatrick, que consiste no estudo por meio de projetos, em qual os alunos se debruçam sobre problemas reais e relevantes para eles e procuram a resolução do problema apoiados nos conhecimentos escolares. Essa tática é empregada até hoje como uma forma de promover a interdisciplinaridade nas escolas. Outra forma que a gente vê a interdisciplinaridade sendo aplicada está na adoção de visitas a espaços diferentes, como museus, para proporcionar uma oportunidade de aprendizado ativa, fora do ambiente escolar e promovendo a integração do conhecimento formal escolar com o adquirido pelo aluno pela sua experimentação do ambiente. As ferramentas tecnológicas que nós possuímos hoje também abriram muitas possibilidades para a interdisciplinariedade nas escolas, como a gente vai tratar hoje aqui nas atividades de STEAM e Makers. Através dessas atividades, a relação do educando com a educação é transformadora, porque envolve a construção do conhecimento fora da memorização. Oi, gente, eu sou a Priscila e vou falar sobre as atividades STEAM e Maker. STEAM é um acrônimo em inglês formado por Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Foi introduzido nos Estados Unidos na década de 90, mas começou a ganhar visibilidade somente a partir de 2001 e atualmente é considerado uma tendência global. O STEAM é uma abordagem pedagógica que visa essas 4 áreas e tem como proposta integrá-las e conectá-las com o mundo real, buscando romper com o ensino passivo de ciências. Ela funciona em forma de projetos ou oficinas, onde os alunos trabalham em grupo para resolver desafios propostos pelos professores de forma prática. É importante que esse desafio ou problema consiga conectar alguns conhecimentos que para o aluno são desconectados
e que possibilite a investigação, descoberta, criação e reflexão. Além de trazer a tecnologia e a engenharia para a sala de aula, a aplicação das atividades STEAM proporciona uma aprendizagem mais participativa e contextualizada na realidade, onde os alunos são sujeitos ativos no processo, que confere a eles o protagonismo e uma sensação de pertencimento, enquanto que o professor tem o papel de mediador. A discussão e o debate entre os alunos desenvolvem a habilidade de comunicação e colaboração, podendo ser designadas tarefas diferentes para cada um. Desenvolve-se também o pensamento crítico e reflexível, ao construir, testar e interpretar as soluções que os alunos encontraram. É importante que, ao final da atividade, o professor sistematize os conhecimentos e incentive os alunos a compartilhar o que aprenderam. O STEAM é possível de ser trabalhado com materiais de baixo custo, e principalmente materiais recicláveis, como garrafas PET, palitos, rolos de papel higiênico, já que a sustentabilidade tem papel importante aqui. A cultura ou movimento maker começou a crescer no final dos anos 2000 e parte da ideia de que todo mundo pode construir soluções. Utilizando ferramentas tecnológicas, robótica, programação e impressão 3D, a proposta é que se criem soluções para problemas reais. Os pilares da cultura maker são a criatividade, colaboração e sustentabilidade. Podemos notar muitas semelhanças entre STEAM e Maker. São propostas baseadas no protagonismo dos estudantes, de aprendizagem ativa e resolução de problemas reais. Mas para as atividades Maker, a tecnologia tem papel central. Ela busca apresentar a programação e a lógica aos alunos. Um outro aspecto importante do Maker é o espaço físico associado ao projeto, chamados de espaços Maker. Nesses espaços, os alunos devem ter liberdade para explorar o problema com pouca interferência dos professores e, dentro das possibilidades da escola, criar protótipos. Temos algumas dificuldades de implementação da interdisciplinaridade, STEAM e atividades makers. Uma delas é a formação tradicional dos professores. Estamos em um momento em que as mudanças e transformações ocorrem no mundo de forma acelerada, e os alunos já estão inseridos nesse contexto, adotando novas tecnologias com muito mais facilidade do que os professores. Além disso, a formação dos educadores foi, na maioria das vezes, tradicional, inclusive no ensino superior. E para trabalhar projetos diferentes, é preciso que os professores saiam dos seus moldes. Temos problemas estruturais também. As escolas precisam investir em espaços físicos e materiais para as atividades, ou então fornecer tempo para que os professores e alunos trabalhem. A falta de incentivo e interesse dos alunos também é um problema. Tirar o aluno da passividade é uma dificuldade, principalmente quando ele não vê as vantagens do método proposto. Os projetos precisam cativar o interesse do aluno, não só se tornar mais um dever de casa. Muitas vezes os alunos não se acham capazes de fazer uma determinada atividade, ou não gostam de trabalhar em grupo, também reflexo da aprendizagem passiva que ele conheceu durante a vida escolar. Oi, gente. Meu nome é Isabela e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova BNCC. Considerando a diversidade econômica, cultural, social do Brasil, a indicação de uma base nacional comum curricular divide opiniões, uma vez que se discute a pertinência
frente ao risco de homogeneizar características antes essenciais para uma aprendizagem contextualizada e significativa. O documento ele estabelece temas curriculares obrigatórios em todas as redes educacionais de ensino básico do país. Então, cabe a reflexão sobre quais são as possibilidades dessa base. É necessário que, ao ler tal documento, as redes de ensino possam encontrar referências para o próprio trabalho. Essa perspectiva de que os sistemas de ensino devem nortear seus trabalhos, tomando como referência documentos como a BNCC, porém sem ferir sua autonomia, é explicitada no próprio documento, quando se refere à abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida local e global. Nesse caso, destaca-se a proposta pedagógica de forma transversal e integradora. Esta, inclusive, é citada em um dos 10 planos de ação para a aprendizagem. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Esse trecho foi tirado da versão final da BNCC do próprio site do Ministério da Educação. O saber fragmentado da forma que utilizamos encontra hoje realidades e problemas, questões transversais, planetárias e globais. Questões essas com uma instabilidade geral unida à incapacidade de resolver. Logo, podemos nos questionar: se o problema se apresenta de forma universal e o aluno possui o conhecimento fragmentado, como que ele vai lidar com esse problema? O ser humano se sente pessoa com um corpo completo de saberes ou pedaços colados? Pois, ao se deparar com um problema global, ele não sabe a que pedaço recorrer. É na medida em que a interdisciplinaridade se produz como atitude que pode colaborar como articuladora do processo de ensino e de aprendizagem. Em seu livro Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro, Efetividade ou Ideologia, Ivani Fazenda diz: passa-se de uma relação pedagógica baseada na transmissão do saber de uma disciplina ou matéria, que se estabelece segundo um modelo hierárquico linear, a uma relação pedagógica dialógica, na qual a posição de um é a posição de todos. Nesses termos, o professor passa a ser o atuante, o crítico, o animador por excelência. Assim como apontado por Fazenda, o professor Dr. Juarez da Silva Thyssen, em 2008, ele também ressalta o caráter dialógico dessa relação de ensino e aprendizagem, necessária à problematização do conhecimento. Este último, ao recorrer aos apontamentos de Paulo Freire, destaca a interdisciplinaridade enquanto processo metodológico de construção do conhecimento, pelo próprio sujeito com base na sua relação com o contexto, com a sua realidade e com a sua cultura. Busca-se sua expressão pela caracterização de dois movimentos dialéticos: a problematização da situação, pela qual se desvela a realidade, e a sistematização dos conhecimentos, de forma integrada. No site do próprio Ministério da Educação, na versão final da BNCC, há uma sugestão para o uso do modelo STEAM Education na produção de equipamentos de laboratório didático de baixo custo, trabalhando com as competências 2 e 3 da base, assim como com a interdisciplinaridade. Agora, eu vou falar um pouquinho quais são as duas competências que relacionam o STEAM Education. A competência 2 é sobre o pensamento científico, crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar hipóteses e testá-las, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. O principal objetivo dessa competência é de investigar causas
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e também de criar as soluções. Já a competência 3 é sobre repertório cultural, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais até as mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. O principal objetivo da competência 3 é fluir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural do aluno. Em projetos como STEAM Education, o diálogo é a base. Quanto maior o protagonismo dos alunos, mais oportunidades haverá para que eles utilizem suas experiências socioculturais na resolução dos problemas. O professor pode aprender a trabalhar com pedagogia ativa, pedagogia de projetos, sendo de fato um mediador e um orientador dos estudantes, e dedicando seu tempo ao que realmente é fundamental para a turma. E também é importante que haja um link entre teoria e prática. O professor pode apresentar artigos para que ajude os alunos a pensarem sobre determinadas temáticas. Além disso, ele deve usar suas habilidades socioemocionais, direcionando-as para extrair o melhor proveito possível do trabalho dos líderes de grupo. Aqueles que sabem escrever, organizar, liderar e operacionalizar podem potencializar o grupo, à medida que suas habilidades são bem utilizadas, ou desmantelá-lo quando fazem mau uso dessa capacidade. Oferecer uma educação alinhada às determinações da nova BNCC não é uma tarefa simples. Por isso, muitas escolas têm apostado em novas estratégias metodológicas, como a do movimento Maker, que incentivam o protagonismo dos estudantes como forma de trabalhar as competências da base. O movimento surgiu com a ideia de que qualquer pessoa seria capaz de construir, consertar e modificar seus próprios bens. Diante disso, em muitas escolas e, em sua maioria, de ensino privado, começaram a surgir espaços equipados com diversas ferramentas, como impressoras 3D e ferramentas de eletrônica, entre outros materiais, que ajudam os makers, que são os alunos chamados de fazedores, na construção de seus projetos. A utilização desses espaços makers nas escolas estimula, por meio das atividades mão na massa e do desenvolvimento de projetos, sobretudo, a criatividade, a colaboração e a autonomia dos alunos. Porém, os protótipos e projetos desenvolvidos nesses ambientes podem ser utilizados também nas aulas curriculares, o que evidencia o potencial pedagógico dos espaços maker. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola localizada na cidade de Guarulhos, onde há um espaço maker. E lá, os alunos também desenvolvem 2 projetos de STEAM Education por ano, um por semestre. Temos algumas imagens dos alunos trabalhando em seus projetos. Todas foram enviadas pelos próprios alunos, os quais autorizaram o seu uso nesse seminário. Temos diferentes idades trabalhando em diferentes projetos. As atividades são divididas de acordo com as séries. Nos anos finais do ensino fundamental, os alunos construíram uma luneta astronômica e fizeram maquetes diferenciando os modelos atômicos. Já no ensino médio, tivemos alunos construindo jardins verticais e sistemas de captação da água da chuva. E também, a seguir, nós temos um depoimento de uma ex-aluna sobre o projeto. Antes de trabalhar com o STEAM, lembro que eu sustentava muito aquela rixa humanas versus exatas. Não gostava das aulas de ciências em sala de aula. Depois que me apresentaram o projeto e fui levada ao questionamento do porquê eu estava trabalhando naquilo, quando coloquei a mão na massa, tudo mudou. Hoje, sou aluna de Engenharia Ambiental na Unifesp e tenho certeza que o STEAM foi um divisor de águas durante o meu ensino médio. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica. Eu vou fazer a pergunta, para a gente discutir depois sobre o nosso seminário.
eu queria trazer aqui para vocês é que o que a gente viu aqui foram métodos de ensino que apresentam vantagens sobre a educação tradicional. Quando eles são aplicados corretamente, eles levam o aluno a ter um aprendizado ativo, eles envolvem ele no ato, né, de estudar e transformam a experiência dele com a escola. Então, a gente não precisa discutir como isso pode ser importante. Agora, né, no mundo que a gente vive, que vive em constante transformação, a gente sabe que o futuro é muito dinâmico. As pessoas vão ter que se aprender a se virar e ressignificar os seus próprios conhecimentos. E nisso, as atividades maker também são muito importantes. Elas te apresentam as tecnologias, elas te apresentam uma base muito diferente do ensino tradicional e bem mais ampla, né? Elas valorizam a criatividade, elas valorizam o raciocínio lógico e promovem a autonomia dos alunos. A gente viu que isso já está incorporado na EBNCC, né, de algum jeito, interdisciplinaridade principalmente. A gente viu um exemplo muito legal, né, dessas atividades na prática em uma escola, mas o que a gente quer perguntar, para ser discutido em sala de aula agora, é, será que esses métodos podem ser empregados no Brasil em uma escala maior, abrangendo as escolas públicas, as escolas particulares pequenas? Como será que a gente consegue fazer com que isso seja democratizado? Será que tem como a gente aplicar essas atividades sem mexer ainda mais no nosso currículo, na nossa estrutura curricular, sem garantir mais autonomia para os professores trabalharem no tempo deles com os alunos, e incluindo também disciplinas não tradicionais, incluindo questionamentos éticos, incluindo pautas sociais, incluindo sustentabilidade, né? Ou também, bom, podemos falar sobre educação financeira, educação política, muitas outras coisas usando o STEM e o Maker interdisciplinaridade. Então, será que a gente consegue transformar essas metodologias ativas, que já são realmente, né, um fato, vantagens e fatos conhecidos, em algo que diminua a distância entre o ensino público e o privado? Será que a gente consegue evitar que elas se tornem mais um privilégio na educação? Bom, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Obrigado por assistir o seminário até o final, espero que tenham gostado, e vamos discutir agora em sala de aula.